Pessoal, uma das maiores preocupações que eu tinha quando eu decidi vir pra cá, pros Estados Unidos, era como seria cuidar dos filhos enquanto eu estivesse fazendo um treinamento com longas horas, né? Porque quando você vem, você perde sua rede de apoio. Então você precisa começar a pensar quem é que vai cuidar do seu filho enquanto você tá fazendo o treinamento médico, né? Então tá. Trouxe aqui pra vocês qual é o custo de cada uma das opções de child care, né? Cuidado com a criança. E eu estou falando aqui das situações, das opções na cidade de Boston. Boston e na região ao redor. É muito importante vocês entenderem que o custo em Boston, Nova York, Califórnia, vai ser um custo muito diferente do restante dos Estados Unidos, porque essas áreas são chamadas áreas de high cost of living, né? São mais caras. Porém, coincidentemente, essas são as áreas mais populosas e também as áreas com os maiores hospitais, claro. Sendo elas os maiores hospitais, também tem mais vagas de residência, de fellowship. Então é comum médico ser treinado nessas áreas também, beleza? Então vamos lá. Primeira opção, indo da opção mais cara para a mais barata, tá? Claro que varia um pouquinho, né? Tem um pouco de interseção, mas vamos lá. Nene. Nene é a babá. Além dela, nós temos au pair, que é um outro tipo de babá que mora com você. Daycare, que é a creche oficial, digamos assim. Home-based daycare, que é uma creche na casa de alguém, é um pouco menos oficial, né? Tem menos certificações que a creche oficial. E, por fim, a opção de uma pessoa ficar em casa cuidando da criança enquanto o outro faz o treinamento, tá? Primeiro, nene. Se você for perguntar por aqui, por Boston, você vai pagar, no mínimo, $20 por hora até $40 por hora. Sendo que, na realidade, é muito mais perto de $40 por hora. Uma nene que cobra $20 por hora, geralmente vai ser aquela pessoa que está fazendo um bico além do seu trabalho principal. Então, não vai ser uma coisa de ficar a semana inteira com seu filho e lhe cobrar esse valor, tá? Geralmente vai ser se você chamou a pessoa para ficar umas 2 horinhas, 3 horinhas, esporadicamente. E também, esse valor muitas vezes só é cobrado por pessoas que estão aqui ilegalmente, tá? Esse valor aqui é o valor mais próximo do comum das babás aqui no estado de Massachusetts e em Boston também. Se você for converter isso para valor que seria para uma semana de 40 horas de trabalho, isso daria em média $1.400 por semana, tá bom? Aí vamos agora para au pair. Detalhe. Primeiro de tudo, o que é uma au pair? Au pair é uma babá que veio de outro país fazer um intercâmbio cultural / de trabalho e vai morar com a família dos pais da criança, né? Para você contratar uma au pair, primeiro de tudo, você ou precisa ter o green card, um de vocês, ou precisa ser cidadão americano. É pré-requisito para você poder contratar alguém, tá? Nesse tipo de modalidade. E a outra coisa é, você precisa que aquela pessoa que vai morar com você tenha um quarto só para ela, exclusivamente, e também que ela tome café da manhã, almoço e jantar com você, participe de alguns lazeres com você, etc. Esses são os custos mais variáveis, tá? Mas eu vou falar aqui dos custos fixos. Você paga para o programa que traz a au pair $10.000 a $12.000 por ano, tá? Isso é só para o programa. Além disso, você vai pagar para a au pair um salário semanal, que é $523 por semana no estado de Massachusetts. Em todos os outros estados dos Estados Unidos, é bem mais barato, é cerca de metade, acho que é 290, alguma coisa assim, dólares por semana, também na semana de 40 horas de trabalho, tá? Então, fazendo essa conversão para 40 horas por semana, dividindo esse valor aqui desse stipend, que é pago para a empresa, você vai pagar cerca de $752 por semana em Boston, e os extras, porque você vai ter que calcular quanto a mais você vai pagar para ter um apartamento com um quarto a mais para au pair. Isso é um valor importante também, tá bom? Além disso, a outra opção, creche. A partir daqui já é o que é mais comum, tá? Enfim, creche. A creche você vai pagar cerca de $3.500 a $4.500 por mês, tá bom? Isso aqui eu peguei o valor de uma das mais conhecidas, que é a Bright Horizons, uma coisa assim, que esse é o valor que se cobra aqui na cidade de Boston. Isso dá mais ou menos uns $1.000 por semana, ok? Home-based daycare, a creche na casa de uma outra pessoa. Isso aqui são valores que me deram, esse e um outro, que é bem próximo disso, na cidade de Framingham, que era onde eu estava morando durante o meu ano de interna, né? Então, isso já é um pouco mais barato que talvez seja na capital. Mas, enfim, daí é o valor daqui. É cerca de $40 por semana, pra criança ficar lá de 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Além disso, se você quiser que a criança fique um dia a mais no final de semana, você vai pagar um valor um pouco mais alto, de $80 por semana. Isso é um valor muito bom, tá? Então, colocando aqui, $400 por semana, não tô contando o dia do final de semana pra ficar igual aos outros, beleza? Por fim, nós temos a opção do stay-at-home parent, ou relative, né? Ficar ou o pai, ou a mãe, ou um avô em casa cuidando do filho, né? Essas duas opções aqui, gente, são as mais comuns para quem é residente, tá? Para quem é residente. Porque, por exemplo, se tem 2 residentes na casa, os 2 precisam estar fora de casa, isso aqui é uma das únicas coisas que eles conseguem pagar. Não tem, às vezes, como trazer alguém para ficar com a criança, né? Um avô, enfim, não é sempre possível, né? Então, isso aqui é o mais comum. Para quem já tá no fellow,
já tá no fellow, tem algum dinheiro guardado, enfim e tal. Aí as pessoas começam a ir pra esse outro lado aqui. Ou se tem duas pessoas que ganham um salário mais alto na família, né? Mais alto não, mas assim, um salário que não seja o salário de residente, né? O salário de residente é aqui, os 60, 65 mil, né? Não é muita coisa. Então, beleza, já vamos voltar pra isso. Mas falando então, qual é o custo do stay-at-home parent ou avô, né? Zero, teoricamente, né? Em relação a quanto você paga, não vai gastar nada. Porém, tem outros dois custos muito importantes. O primeiro, ao meu ver, é o desgaste, né? Que é você ficar exclusivamente voltado para cuidar do seu filho. É uma grande dádiva. E uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Então, tem um lado lindo disso e a chance de você estimular o seu filho você mesmo, sem dar para outra pessoa criar, enfim, né? Isso eu acho que a pessoa já sabe sem ser falado, né? Óbvio isso. Porém, tem sim um desgaste emocional, né? De você estar cuidando do seu filho 24 horas por dia. Isso é muito desgastante pro pai que fica em casa, né? Então é importante pensar nisso, no desgaste daquela pessoa, se não era a intenção daquela pessoa fazer isso, né? Ainda mais, por exemplo, um casal de médicos, e aí a mãe resolve ficar em casa para cuidar da criança, que é uma grande alegria, porém ela deixa de continuar o treinamento dela por causa disso, e meio que perde o que ela havia investido antes. Vale muito a pena? Vale, mas é importante pensar nisso. E depois o custo de oportunidade, que isso pode ser um custo financeiro, né? Qual é o custo de oportunidade? Digamos que o pai ou a mãe, não vá trabalhar, porque ele vai ficar em casa com o filho. O que ele tá perdendo em termos de dinheiro? O salário inicial, para quem chega aqui no universo da saúde, seja como residente, que vai ser aí seus 65 mil, né, enfim, ou como research fellow, que já vai lá para perto dos 60, não é um salário muito alto, né? Pensa comigo. Agora vamos pensar quanto isso é realmente que você tá perdendo por semana para poder fazer uma comparação direta. Se você fosse receber 60 mil dólares como residente ou research fellow, isso aqui é antes dos impostos. Então, tirando ainda os 22%, que é o tax bracket pra isso aqui, né, o valor que você iria tirar de um salário desse, você fica aí embolsando 46.800 dólares, tá? 46.800 dólares dividido por semana fica 975 dólares. Aí, olha só, você tá indo trabalhar muito pra receber 975 dólares, que às vezes não paga nem as opções que você tem pra colocar a criança. Então, no fim das contas, você tá trabalhando unicamente pra sustentar o daycare ou a babá que vai cuidar do seu filho. Então, às vezes, essa troca não faz sentido, né? Por isso que, muitas vezes, imigrantes e americanos decidem que um dos pais não vai trabalhar, porque, financeiramente, às vezes, não faz sentido. Quando é que isso faz sentido? No custo de oportunidade. Digamos que essa pessoa que ficou em casa tinha a oportunidade de continuar fazer uma residência e depois, em 4 anos, começar a receber o salário de 400 mil dólares. Aí você, né, é uma troca que faz sentido. Você investir nesse treinamento pra ali perto ganhar um salário mais alto, enfim, permitir outras coisas às vezes, né? Isso aqui é muito pessoal, mas eu queria só contabilizar mais ou menos como é pra vocês terem uma noção de como essa escolha acontece. É isso, gente. Essas são as opções. Como eu falei, muitos residentes acabam deixando uma pessoa em casa pra cuidar da criança, porque é a única forma viável. Home-based daycare é outra forma viável pra residente. Porém, quando você entra no fellowship, o negócio vai melhorando um pouquinho, às vezes ou quando tem duas pessoas com salário na família, aí você começa a tornar isso aqui um pouco mais viável, tá bom? Pensem nisso. Essa decisão aqui, esses preços são muito importantes pra você pensar aonde você vai estar. Por exemplo, se você vai pra uma área mais barata, os valores mudam totalmente mesmo, tá? Então, pensem nisso aí. Algum dia eu trago falando das outras áreas, ok?